Maria, que bom ter você aqui. Nós vamos dar continuidade à nossa série que nós chamamos de As Vozes de Burca. A burca não é um sinal religioso, não é um sinal político, é a indicação de que as mulheres que têm vindo aqui, né, que estão sendo entrevistadas por mim, elas todas são amordaçadas e são mumificadas. Elas não podem falar nada, elas não podem aparecer, e são pessoas que têm muitas queixas, né? Hoje nós vamos escutar Maria sobre a violência institucional que ela vem sofrendo há 6 anos, isso depois de, sabe, de um capítulo horroroso de muita violência, violência contra os filhos, né? E crianças que não são protegidas, né? Que tem sido negado a elas a medida protetiva, né? E coisas do tipo, né, que ela já ouviu, né, que a própria medida protetiva dela que foi quebrada, né, e aí ela escuta de um agente da justiça que só vai ser renovada se ela for espancada ou se ela morrer. Então, essa condição, né, de muitas e muitas mães, milhares, isso não é uma exceção, são milhares, a gente vem já fazendo, seguindo esse roteiro de vozes de burca, exatamente para tentar, né, divulgar a dimensão do que acontece e que não pode ser falado. Então, Maria, obrigada, super obrigada, e seja bem-vinda, e, por favor, coloque a gente a par do seu caso, um pouco, né? É claro que com todo cuidado, porque senão você vai ser retalhada, você vai ser punida, então com todo cuidado, né? Para que mesmo de burca você tenha essa atenção grande. Ainda tem isso, né? Mas vamos lá, Maria, a gente vai conseguir. Então, eu saí de um relacionamento muito abusivo, com risco de morte, com agressões, violências a mim e aos meus filhos. E quando eu terminei esse relacionamento, me deparei com uma justiça... Explica um pouquinho o tipo de violência. Era violência só verbal? Era violência Não, era moral? violência... Era violência de que tipo? Eram todos os tipos. Era violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, isolamento, cárcere privado... Então, enfim, tinha violência física, né? física, houve risco de morte, quase sofri homicídio. E eu sofri tentativa de homicídio com meu filho pequeno no colo, portador de deficiência, e eu tive mais um filho, e ambos, neste momento que estamos falando, correm risco de vida, e a justiça, há 6 anos que eu entrei com esse processo, e a justiça nega as medidas protetivas, já é a minha segunda medida protetiva que eu peço, me concederam, mas ele quebrou a medida protetiva e não houve consequência nenhuma para ele, porque a justiça disse que só no caso dele me espancar ou me matar, ele seria preso. Mas se ele não fizer isso, ele pode quebrar a medida protetiva à vontade. Ou seja, eu estou apavorada. Pois é, Estou com muito medo. E como é o nome de medida protetiva que pode ser quebrada? Que nome se dá a isso, né? Que nome se dá a isso? É uma violência institucional, porque não é uma lei que não se cumpre, como todas as outras. E apesar de ter sido quebrada, existe a lei do Henri Borel,
E os meus filhos foram igualmente agredidos, torturados psicologicamente, agredidos fisicamente, agredidos psicologicamente, patrimonialmente, psicologicamente, para que dizer, estão apavorados, com medo de morrer, e eu também. Estamos em risco de vida, já fomos avisados diversas vezes, mas as medidas protetivas a eles são negadas, porque o Ministério Público sempre acha que não existe um motivo suficiente. Ou é sempre algum motivo, ou as provas não estão atualizadas, ou eles não veem mais motivos porque não tem acontecido mais, porque eu não fui mais na delegacia deixar outros boletins de ocorrência, apesar de que eu já deixei muitos, mas tem que ser de ontem, senão eles arranjam qualquer desculpa para não dar as medidas protetivas, apesar da lei, ou seja, as leis, elas não se cumprem, né? A violência patrimonial, faz 6 anos que eu não tenho a pensão alimentícia, existe uma execução de pensão há 6 anos, eu já passei por 8 advogados, eu gastei todo o meu patrimônio, eu não tenho mais dinheiro. Então, nós agora estamos passando por dificuldades financeiras severas e realmente a justiça, que é o direito, como eu tenho entendido, que veio para defender vítimas e vulneráveis, novamente agride ao negligenciar o apoio, a ajuda, a proteção, principalmente, né, dos vulneráveis, que somos nós, porque eu sofri violência durante todo o casamento, então, obviamente, que eu fiquei sem patrimônio nenhum. A justiça, que deveria nos proteger, nos negligencia e nos nega a proteção. E mais, expõe, né? Além de negligenciar, além de negar, está expondo, está oferecendo você e seus filhos em sacrifício. Para o genitor. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente se transformou no Estatuto de um genitor, porque é o melhor interesse do genitor que é defendido na justiça. E a criança vira um objeto de mercadoria e utilizado para me violentar, para que eu desista da pensão. Eu recebi propostas do genitor de abandonar qualquer dívida de pensão e a pensão, e ele nos deixaria em paz. E como eu não abandonei, ele continuou. E a defesa simplesmente ignora as provas, ignoram absolutamente tudo. Não há... Sempre há um argumento muito antigo, não serve. Eu já escutei todo tipo de atrocidades, violências. Eu passei por uma audiência da qual eu fiquei medicada 2 dias. Então, eu agora, nesse momento, tomo medicações para poder aguentar a violência, preciso de terapia, preciso de psiquiatra, eu também não tenho dinheiro, todo mundo me atendendo em valores sociais, porque eu não tenho mais dinheiro, e atendendo os meus filhos também, né? Todos nós sofrendo violências diariamente. E risco de vida, né? Então, como é que você vive sem saber se você vai viver no dia seguinte? A justiça, que se supõe que um órgão de instituição de proteção, se transforma num agressor, protegendo e obstruindo a própria justiça, e passando a mão na cabeça do agressor e da pessoa que está agredindo, e que nos ameaça. E ameaça abertamente aos meus filhos e a mim. Meus filhos estão apavorados, eles gritam de medo. E são grandes. Então, e mesmo assim, eles gritam de medo, porque são obrigados a ir. Então, é uma impotência, uma frustração. E a violência chega na gente também, porque traz traumas do relacionamento, né? Continuamos em risco de... É como se continuássemos nesse relacionamento. Exatamente. Nós não podemos nos desvincular dele, porque a justiça protege ele. Né? Uhum. E a justiça foi feita para proteger os vulneráveis, não os agressores. Uhum. Sempre o conhecimento foi esse, né? Os algozes e as vítimas. Mas, no caso aqui, revitimizam a vítima, porque a vítima sou eu e meus filhos. Então, nós somos desprotegidos, expostos, como você falou, a mais agressões, porque ele retalia quando eu tento alguma coisa. E a justiça nada faz. E me nega as medidas protetivas, mesmo com risco de vida, né? Então, dos menores, e meu.
Então, realmente não existe justiça no Brasil. Realmente é uma impotência, uma frustração muito grande, muito medo. É viver no medo, na escuridão, sem saber o que vai acontecer amanhã, se eu vou ter dinheiro para comprar comida amanhã, se eu vou ter vida amanhã, se meus filhos vão viver amanhã, se ele vai aparecer, porque a justiça dá a visita para ele quando ele quer, apesar de que existe um acordo homologado, não é respeitado por ele e a justiça nada faz. Ao contrário, oferece a ele mais. Uhum. Então, realmente uma atrocidade, porque eu tentando diminuir e proteger, e a justiça oferece mais, as promotoras de justiça, o Ministério Público, não, pode pegar mais. E eles apavorados, gritando, chorando, me batendo, e não há essa justiça, né? Então, ficamos expostos, desprotegidos, retraumatizados, porque quem se supõe deveria nos proteger novamente nos ataca, e não temos dinheiro, e esse processo se alastra 6 anos por uma morosidade judicial que é defendida por muitos, e pela própria justiça, e você vê personagens, né, na internet falando, na mídia, que você escuta e você está sofrendo aquilo, e você escuta a própria justiça acusando as mães, né? As mulheres, quando Exatamente. as mães são as figuras principais das crianças, né? Uhum. E todo esse sofrimento, até os 7 anos de vida, a criança absorve. Então, isso vai afetar o desenvolvimento deles, estão já traumatizados. O medo de Sim, morrer para uma criança é para a vida toda. É um exatamente. trauma. Existe Exatamente. tratamento, mas é um trauma para a vida toda, pelo próprio pai Pois é, biológico. tratamento ameniza, né? Eu sou psicanalista, eu trato de sobreviventes, trato sobreviventes, inclusive adultos, né? Que vêm buscar tratamento já muito com idade avançada, inclusive, porque isso permanece, né? E aí eu escutei você falar promotoras, não é isso? Então, eu queria te perguntar qual é a sua experiência com as mulheres da justiça? Horrorosa. Foi a pessoa que mais me agrediu, foi uma mulher. Foi a que eu terminei 2 dias de cama, medicada, porque eu não aguentei a violência, eu não esperava. Me pegou de surpresa, porque ela havia se manifestado de forma positiva e depois ela na audiência, ao ver o genitor, ela favoreceu ele e voltou atrás em toda a decisão, e me desmentiu, me ridicularizou, me humilhou, disse que o que eu estava pedindo era absurdo e que essas crianças têm direito de ver o pai, e as crianças não querem ver o pai. Essa é que é a Pois é, questão, o é o pai direito que de quer ver o ver as pai não é da crianças. criança, é do adulto, né? Porque isso favorece o adulto. A criança está dizendo que não quer, a criança está gritando, está chorando de medo, está chorando de desespero. Qual o direito que a pessoa não vê nisso? É direito Exato. de não querer E e a não. ameaça da alienação parental, da lei de alienação parental, paira. Então, sempre Exatamente. fui ameaçada com a lei de alienação parental, e desde o começo, então até agora eu tento não cometer nenhuma falha, e eu acabo entregando as crianças e permitindo coisas que eu sei que traumatizam meus filhos, então eu me sinto muito culpada também, porque além do medo, do pavor, do retraumatização para mim, criar essas crianças está sendo muito difícil, porque, além de tudo, tem essa ameaça constante da lei de alienação parental. Então, eu não posso bloquear, que eles não querem falar com o pai, eu não posso bloquear, eu tenho que permitir. E aí eles Pois gritam, ficam apavorados quando ele liga, e aí não atende, mas mesmo assim eles gritam. O que tem deficiência, ele entra em pavor, ele se automutila, ele se machuca, ele já teve riscos de suicídio, inclusive em convivências com o genitor. Então,
é muito sério o caso, porque existe uma criança com deficiência, além de outra criança. Cortes de cabelo, raspagens de cabelo já houveram. É tudo para... Você vê que é tudo para me amedrontar. E realmente me amedronta, né? Então, se continuar nessa luta, só com muita terapia, Para muita lançar uma medicação... bandeira de poder, né? De um poder absoluto, porque, claro, ele está respaldado por figuras da justiça que deveriam proteger, né? Proteger os vulneráveis, e não protegem, expõem, botam na fogueira, né? E aí, eu queria te perguntar, então, você é obrigada a cumprir um regime de visitação com Exato. este agressor, porque ele não é pai, ele é apenas genitor, né? Ele participa na genética das crianças, mas porque pai não é isso. Pai não maltrata, pai não tortura filho, pai não ameaça filho, pai não Na espanca verdade, filho. existia um regime. Fala. Ele é um agressor. Exatamente. E ele Ele é um nunca agressor. participou. Exatamente. Mas ele Então, nunca participou. Uhum. Estamos, atenção, esse é o dinheiro das crianças. Então, ele oferece, você tem pai com deficiência, sozinha, sem trabalho, o casamento longo, né? Depois de tanto abuso, depois de tanta coisa, eu estou me erguendo, mas eu nunca vou conseguir dar a eles o que o genitor tem, que ele é trilhardário. E as pessoas com dinheiro ainda têm essa dificuldade. Esses homens que têm muito dinheiro, por algum motivo, eles são mais protegidos ainda pela justiça. Sim, sim. É Das isso que a gente mulheres. observa. Porque a pensão alimentícia não é para você. A pensão alimentícia, se você abrir mão da pensão alimentícia, você estará cometendo um crime, porque você está obstruindo dos seus filhos o alimento. Aí a justiça vai cair em cima de você. Então, você não pode abrir mão da pensão alimentícia, não pode. Se você abrir mão, como é a proposta dele, você vai ser incriminada. Né? Agora, ele não pagar, ele não sustentar os filhos, e aí a justiça cruza os braços e se faz de cega, né? Serve para isso, né? Bota a venda nos 6 olhos. anos, doutora, 6 anos. Isso 6 não anos. é, Uhum. isso não é aceitável de uma pessoa que tem Não, de muito jeito nenhum. dinheiro, que poderia estar pagando. Porque as crianças comem há 6 anos. Comer é um dos itens da pensão alimentícia. Tem estudo, tem saúde, tem a alimentação, tem o lazer, tem o esporte, tudo isso está contido na pensão alimentícia, né? Que é devida pelo genitor. Então, a justiça está permitindo que ele descumpra isso, que ele mate esses filhos aos pouquinhos, né? Exatamente. E tudo que afeta as crianças no desenvolvimento, tudo que afeta a mãe, afeta as crianças. É por isso que Claro, eles utilizam essas crianças como meio de tortura da mãe. claro. Porque eu me sinto torturada, eu estou com tanto medo quanto eles, e eu converso com eles, né? Que realmente eu também tenho medo, mas eu vou continuar lutando com eles, com medicação Uhum. e com ajuda, apoios que eu vou conseguindo por aí. Mas a verdade é que estamos absolutamente desamparados pelo Estado. Então, Uhum. não existe nenhum tipo de ajuda. E você vê na televisão as pessoas falando da Lei da Maria da Penha, parece que é tudo fake, né? As leis são feitas, mas não são levadas na prática. Não. Então, que Brasil é esse, né? Ele para fora, as pessoas acreditam que aqui dentro existem leis, mas, na verdade, as mulheres estamos, e somos muitas nessa situação,
né? Eu conheço são milhares e milhares, são milhões. Porque se a gente considerar, né, que a mulher ainda é, né, o preponderante no índice, né, da chefe de família, né, é 51%. 51% das famílias é dirigida por mulheres, né? E aí você tem uma quantidade de violência física, eu não vou nem citar as outras, mas de violência física, que é a violência que é comprovável, porque deixa marca, né? Porque está ali, é visível, e não adianta. Né? A Lei Maria da Penha é excelente, ela inspira muitos países, muitos sistemas de justiça aí pelo mundo afora, mas para cá para dentro não funciona. Porque a justiça impede, a justiça obstrui a justiça. Isso. E passa a mão na cabeça dos genitores, por não ser por um sistema misógino, machista, os homens têm a preferência sempre e são defendidos entre eles, enquanto que as mulheres elas se atacam e se julgam. Então você vê mulheres no poder que elas utilizam o poder para oprimir mais ainda as mulheres e dar razão aos genitores, né? E isso é incompreensível. Então você adoece tentando entender a crueldade, a perversidade de um pai biológico, de uma justiça, de mulheres, de homens, de juízes com poder de proteção. Você adoece tentando entender a mente do que acontece com essas pessoas, por que nada acontece, por que nós não temos comida, porque a gente adoece sem entender. Além de toda a violência, existe essa incompreensão de por que eles estão fazendo isso. Será o pessoal? Será o porquê? Né? E aí, uma vez, uma psicóloga me disse, né, que a saúde mental realmente ela está em não entender as pessoas que agem de forma perversa. Então, mas é muito difícil, isso é escutado, ok, mas para levar isso na prática é praticamente impossível. Exatamente. Porque você fica tentando entender o que está acontecendo, o que caminhão te atropelou, porque você não consegue levar seu dia a dia, é difícil levantar as manhãs, a gente adoece tentando entender e tentando viver essa vida pós-divórcio cheia, regada de violências e regada de violências tanto aos seus filhos, que são vulneráveis desde pequenos, até grandes e deficientes. Como eu vou custear tratamentos de uma criança com deficiência, né, com riscos de vida, e o outro lado, o genitor, por outro lado, ele agride mais ainda. Então, ele ainda me devolve os meninos extremamente mal, desorganizados e com medo, apavorados, e de pouco em pouco eu tenho que ir acalmando, e as crises do menino com deficiência, sem tratamentos, e ele paga o que ele quer. Então, por exemplo, eu preciso de cuecas, eu preciso de shorts, eu preciso de calças para as crianças. Ele manda camisetas porque ele gosta de comprar camisetas. Então, é ele que decide porque ele tem o poder do dinheiro. Isso. E aí, quer dizer, esse fator é completamente desorganizador. E é desorganizador para a mente dessas crianças. Além de toda a violência, existe uma desorganização que é estrutural, né? Porque ele permanece nesse lugar transgressor, né? Então, ele está ensinando essas crianças a transgredir. Exatamente. Ele está ensinando, ele está praticando com eles. E aí, por outro lado, né, Maria, deixa eu só completar. As suas crianças ainda sofrem porque elas têm em você a confiança, né, a segurança de alguém que protege, de alguém que, inclusive, fala essa verdade. Olha, eu também tenho medo, mas a gente vai continuar. Né? Isso é uma verdade muito
sabe, importante que você traz para eles, quando você reconhece o seu medo para eles, né? E isso faz muito bem para eles, tá? Por outro lado, é incompreensível para eles, na infância, entenderem que a mãe protege, que a mãe resolve quando está machucado o joelho, quando isso, quando aquilo, e a mãe entrega para um agressor. Então, nesse momento, o pensamento deles é: será que a minha mãe é realmente confiável? Será que a minha mãe não está junto com o meu pai? Né? Porque ela é cúmplice dele. Porque se ela entrega, é porque ela deixa ele fazer essas coisas com a gente. E isso é de uma dimensão desagregadora da mente que ninguém tem ideia, porque a gente não tem, inclusive, estudos, pesquisas sobre isso. A gente não tem, tá? Essa dimensão, essa nocividade da criança, porque ela não entende. Não adianta a mãe dizer, foi o juiz que mandou. Para eles, não, isso não faz sentido, porque você tem muito mais juízo do que o juiz que manda uma coisa dessa. Para eles, eles têm certeza que você é muito mais ajuizada, né? E aí eles escutam isso como a justificativa, mas eles vão para a jaula do leão e eles vão sozinhos, né? Então, isso faz muito, muito, muito mal para as crianças. É uma sensação de abandono, de desamparo, de serem Isso. agredidos por quem deveria protegê-los. E, inclusive, o que você falou, até eu, por isso que eles me batem, né? O menor me bate quando vai, porque no dia anterior, e pergunta por que você está me mandando? Ele não entende. Por que ele Exatamente. tem que ir? Ele me implora, por favor. E eu já Não, falei não isso para tem todos os órgãos. justificativa. Não Você, por tem. mais que você diga, eu estou sendo obrigada, para ele isso não faz sentido. Não faz sentido. Porque eles ficam sozinhos lá nas mãos de um agressor. Então, Exatamente. eles realmente não entendem por que eu permito isso, né? Porque eu É, também deveria protegê-los. aham. E se eu impedir, eu vou ser acusada de alienação parental e E vão aí, reverter a guarda no dia aí seguinte. vão dar direto, de presente, de prêmio para o agressor. Né? As suas crianças vão ser levadas com um lacinho de fita na cabeça para o Exato. agressor, E eu né? E nunca você mais vai os ser verei. afastada porque você é que se torna a perigosa, né? Eu não consigo entender essa fantasia, essa aura de extrema periculosidade da mãe alienadora. Primeiro que a alienação parental é uma invenção do Gardner, que era um médico pedófilo, né? Primeira coisa. Mas como é que você, né, faz uma projeção de futuro e afirma que aquela mãe é tão perigosa que não pode ficar 10 minutos com uma criança que já teve a guarda revertida, ela não pode ficar 10 minutos sozinha com a criança, porque é como se ela fosse engolir a criança, ou, sabe, morder e passar um veneno para a criança, porque, inclusive, na própria definição dessa bobagem, que é uma coisa que não é conceito, porque não tem cientificidade, não tem comprovação, e, enfim, a ciência não aceita, né? Então, mesmo assim, né, sabe, é um dogma dentro da justiça, né? E a mãe fica sendo vista como uma pessoa altamente perigosa, não pode chegar perto. E o Né? pior de tudo é que depois a criança cresce e se volta contra a mãe. Porque, Exatamente. ao contrário das memórias falsas, que não existem, não há comprovação Não existe. científica, e eu já estudei o assunto. É outra mentira. Mentira que implantaram aí na cabeça de um bando de gente que não raciocina, porque só raciocinar
que você vê que não tem sentido. Uma mãe não consegue botar uma criança contra o outro, não tem como. Mas a criança, sim, doutora, esquece memórias traumáticas. Uhum. Ela apaga, o ser humano apaga, né, memórias Ela muito não esquece, traumáticas. ela guarda e bota uma placa de cimento em cima. Mas aquilo Então, está lá guardado, tá? Ela não esquece. Ela só tira da frente. É como se fosse um móvel que estava no meio da sala e ela tira e bota no sótão. e disso há comprovação científica. Então, Sim, disso sim sim, existe. Então, sim. eles retiram da mãe pela alienação, não importa tudo que o agressor fez, mas a mãe tem que evitar o contato a todo custo pelas famosas memórias falsas que não existem, e a criança acaba por esquecer as memórias traumáticas sendo arrancada da mão da mãe, né? Deixa eu lhe corrigir um pouquinho. Ela não acaba por esquecer as memórias traumáticas. Ela reprime, ela recalca essas memórias, tá? Ela deixa lá embaixo de uma placa de cimento para não ter acesso, mas, na verdade, ela precisa, porque a gente tem também estudo sobre isso, pesquisa, estudo, enfim, teoria, né? Ciência. Ela precisa fazer um processo de adaptação ao abuso sexual, principalmente, e o abuso físico. Ela precisa se adaptar. O que acontece? Ela, então, vai nesse processo. São os dois tipos de violência que são mais insuportáveis: o físico e o sexual. Então, ela vai nesse processo se adaptando, né? E nessa adaptação, o que ocorre na cabeça da criança? A criança olha e diz assim: eu vou ficar do lado da minha mãe, que é uma fraca, que perdeu para o meu pai, porque meu pai me tomou dela, ela não pode nem me ver, ela não faz nada, o juiz não escuta ela, eu vou ficar do lado da mais fraca? Não, vou ficar do lado do forte, né? O meu pai é que consegue tudo. Como um mecanismo de sobrevivência, né? Isso. Então, ele faz uma identificação exatamente com essa pessoa agressora, porque essa é a pessoa que ele diz: bom, eu vou ficar amiguinho, vou ficar aqui do lado, e aí ele, né, vai que ele não me agride mais, e a minha mãe, o que vai acontecer? Se eu for para o lado dela, acabou, ela, né, ela não consegue nada, ela é fraca, né? Fica essa coisa para a criança. E aí, o outro capítulo, que é triste, que é a fase da retratação. Então, a criança, durante esse período de adaptação, ela vai negando, ela vai dizendo que o pai não faz nada, não, não, não. E aí ela passa para a retratação, onde ela se culpa por ter dito alguma coisa do pai. Então, ela retira a verdade dela, ela tenta, né? Ela tenta dizer que aquilo que ela falou, ela não sabe nem por que falou. Ela nem sabe por quê, mas aquilo nunca aconteceu. Então, ela se desmente, é um desmentido contra ela mesma. E isso é muito, mas é muito, muito, muito desestruturante, é muito nocivo, é muito ruim para a criança, né? Para a estrutura mental da criança. Mas ela vai passar por essas fases, quando ela é entregue para o agressor dela. Exatamente. Ela toma a identidade dele e ela é invalidada no seu testemunho. Ela diz que está sendo agredida, mas ela não é ouvida. A justiça não acredita nela. E aí ela acaba por tomar o lado do mais forte, né? Que é o que você falou. Por desistir, há uma desistência, né? Porque ela vai ficar o quê? Repetindo aquilo e ninguém escuta, diz que não é nada daquilo, que aquilo foi a mãe que mandou ela falar, que não sei o quê. No Então, meu caso, ele ameaçou as pessoas, ele ameaçou os dois
se que eles contassem os maus tratos, né, eles veriam só. Então, o medo é de morrer. Exatamente. Ele ameaçou contra a vida deles, né? Ele não sei o que ele ameaçou, porque eu perguntei, mas eles têm medo de dizer até do que ameaçou. Mas eles finalmente falaram da morte, de morrer. Porque o medo primário da criança é de morrer, né? Mas eles foram ameaçados em diversas ocasiões que eles não podiam, e eles são impedidos de falarem comigo quando eles estão com o genitor. Ainda tem isso, e a justiça não faz nada. Eles ficam presos sem poder falar comigo e sem poder falar com ninguém conhecido, porque eles não querem que eu saiba como eles estão sendo torturados. O genitor não quer que eu saiba o que essas crianças estão sendo torturadas, e eles querem me pedir socorro, mas o genitor não permite, e ele é um adulto. Exatamente. Maria, vamos dar uma interrompida agora para a gente passar para a segunda parte, tá? Você quer falar alguma coisa agora que lembrou de alguma coisa? Sobre isso agora não, a gente pode continuar falando na segunda parte. Tá bom. Tá. Então, vamos para a segunda parte.